Rivalida 2013, resolução comentada. Questão 52. Mulher com 35 anos de idade procura a unidade básica de saúde com queixas de vermelhidão na face, que piora com a exposição solar, e dor em punhos e joelhos bilateralmente. Ao exame apresenta eritema malar, diminuição do murmúrio vesicular na base direita, com massa e cesa percussão neste local. Dor à mobilização, edema e rubor em joelhos e punhos, sem alterações dos demais aspectos do exame físico. Traz hemograma recente, hematócrito igual a 35%, hemoglobina 12 gramas por decilitro, leucócitos totais igual a 3.500 por ml, com contagem diferencial normal. A pergunta: considerando a principal hipótese diagnóstica para o quadro da paciente, o anticorpo com maior especificidade para a doença é história clínica e ou exame físico. Então, relembrando, uma mulher de 35 anos de idade, com queixa de vermelhidão na face, que piora com a exposição solar, e dor em punhos e joelhos bilateralmente. No exame físico, ela apresenta eritema malar, diminuição do murmúrio vesicular na base direita, com massa e cesa percussão. Então, provavelmente, ela tem aí um derrame pleural. A dor à mobilização, edema e rubor em joelhos e punhos. Então, a principal hipótese diagnóstica, a gente tem que saber para a gente poder responder a questão. Então, uma mulher em idade fértil, que apresenta eritema malar, mais sinais de artrite, mais sinais de serosite, no caso, o derrame pleural. Então, a principal hipótese diagnóstica é o lúpus eritematoso sistêmico. Vamos ver então um pouco sobre lúpus. Definição. O lúpus é uma doença autoimune sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos, formação e deposição de imunocomplexos, inflamação em diversos órgãos e dano tecidual. A etiologia permanece ainda pouco conhecida, porém sabe-se da importante participação de fatores hormonais, ambientais, genéticos e imunológicos para o surgimento da doença. Características clínicas. São polimórficas e a evolução costuma ser crônica, com períodos de exacerbação e remissão. A doença pode cursar com sintomas constitucionais, artrite, serosite, nefrite, vasculite, miosite, manifestações mucocutâneas, hemocitopenias imunológicas, diversos quadros neuropsiquiátricos, hiperatividade reticuloendotelial e pneumonite. Ok, os riscos. Lúpus afeta indivíduos de todas as raças, sendo 9 a 10 vezes mais frequente em mulheres durante a idade reprodutiva. Ok, classificação. De acordo com o Código Internacional de Doenças, o lúpus pode ser classificado em lúpus discoide, lúpus cutâneo subagudos, lúpus eritematoso disseminado com comprometimento de outros órgãos e sistemas, e outras formas de lúpus eritematoso disseminado sistêmico. Manifestações clínicas. Manifestações variam de paciente para paciente, mas pode estar presentes então manifestações cutâneas, manifestações articulares, manifestações neuropsiquiátricas, renais, hematológicas e cardiopulmonares. Aqui temos uma foto de um eritema malar, que é bastante característico em pacientes com lúpus, mas não é patognomônico. Pode ocorrer em outras doenças também. Aqui temos a lesão discoide, aqui uma úlcera oral. Diagnóstico. Então, o diagnóstico é estabelecido a partir da presença de pelo menos 4 dos 11 critérios de classificação, sendo que pelo menos um critério presente tem que ser clínico e tem que ter também um critério imunológico, dentre os 4. Vamos lá. Critério 1, eritema malar. Critério 2, lesão discoide. 3, fotossensibilidade. 4, úlcera oral. 5, artrite. 6, serosite. 7, alteração renal. 8, alteração neurológica. 9, alterações hematológicas. 10, alterações imunológicas, anti-DNA nativo ou anti-SM. Anticorpo antinuclear, o FAN. Ok, observações. Embora o FAN, o fator antinuclear, esteja presente em mais de 95% dos pacientes com a doença ativa, o teste apresenta baixa especificidade. Títulos de FAN acima de 1/80 são considerados significativos. Vamos lá, então é importante para a gente responder essa questão. Anticorpos anti-DNA nativo e anticorpos anti-SM, anti-Smith, são considerados testes específicos, mas têm pouca sensibilidade. Ok, então os que são específicos são o anti-DNA nativo e o anti-SM. O FAN está presente aí em grande parte dos pacientes, só que ele também está presente em outras doenças também.
Ok, anticorpos. Anti-Ro. Aqui então a gente vai fazer um apanhado de acordo com as alternativas dos anticorpos. Primeiro vamos pegar o anti-RO ou anti-SSA. Então a frequência, aproximadamente 30% dos pacientes com lúpus apresenta o anti-Ro positivo. Especificidade, 1 cruz. Está relacionado ao lúpus neonatal, ao bloqueio cardíaco congênito e à lesão cutânea. O anti-RNP, frequência aproximadamente 30%, especificidade 1 cruz, no caso 1 cruz em 4, característico da doença. Então 1 cruz em 4, então 1 cruz ele tem uma baixa especificidade. Vamos lá, então é característico da doença mista do tecido conjuntivo. O anti-DNA nativo, frequência aproximadamente 70% dos pacientes com lúpus tem um anti-DNA positivo, especificidade 4 cruzes em 4, então aí ele é bastante específico, como nós vimos. Forte associação com nefrite lúpica. O anti-SM ou anti-Smith, frequência aproximadamente 30%, então 30% dos pacientes que apresentam lúpus, o anti-SM está presente em 30% dos pacientes que apresentam lúpus. Vamos lá, então a especificidade 4 cruzes em 4, então ele é altamente específico, considerado mais específico para lúpus. Então fica entre os dois, entre o DNA nativo e o anti-SM, que são os específicos. O antifosfolípide, agudo associado com infecções virais. Então, no caso da doença aguda, ele está associado a infecções virais. No caso da doença crônica, ele está associado à presença de colagenoses, sobretudo o lúpus. Também está associado a episódios de trombose venosa e arterial recorrentes. Fator antinuclear. Frequência aproximadamente 95%, especificidade 1 cruz em 4. Então, ele é inespecífico por estar presente em muitas outras doenças, tais como esclerodermia, polimiosite, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide juvenil, hepatite autoimune, entre outras doenças. Tratamento. Fármacos. Então, só para completar, então, vou falar um pouquinho sobre o tratamento, os fármacos, as alternativas, as drogas que são usadas para tratar a doença lúpica. Então, entre as alternativas tem os antimaláricos, tais como cloroquina e hidroxicloroquina. Tem os glicocorticoides, tais como betametasona, dexametasona, metilprednisolona e prednisona. Tem também azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, danazol, metrotexato, talidomida e os anti-inflamatórios não esteroidais. Ok, voltando então para a questão, então a gente precisava saber a principal hipótese diagnóstica, sabemos que a principal é lúpus, então precisamos saber qual o anticorpo com maior especificidade para essa doença. Então nós já vimos que na realidade existem dois anticorpos que têm uma especificidade bastante alta, que é o anti-DNA nativo e o anti-SM. Então aqui, de acordo com essa questão, a correta alternativa C, anti-DNA nativo. Como nós vimos o anti-Ro, o anti-RNP, o fator antinuclear, o antifosfolípide, esses são anticorpos que podem também estar presentes na doença lúpica, mas a gente precisa gravar que é de acordo com a especificidade, então é sempre o anti-DNA nativo e o anti-SM. Ok, referência bibliográfica, eu tirei então as informações do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, tem uma série de informações lá sobre a doença, sobre lúpus, e está bastante interessante.